Bom dia! Não, tá fraco. Bom dia! A paz do Senhor. Gente, ó, vocês vão ver os nossos irmãos conversando de fundo, porque sábado é dia do SAM, né? Tá aqui os cursos maravilhosos que nós ministramos aqui para a comunidade. Nós temos o Muay Thai, Jiu-Jitsu, Karatê, conhecimentos bíblicos. Tem aí, Ângela, do SAM? Conhecimentos bíblicos, Libras. Então, olha, gente, vocês vão ver essa conversa gostosa aqui do fundo, né? E que o Senhor venha abençoar este nosso dia. Quero te convidar, antes de convidar, bom dia para você que está na sua casa, bom dia para você que está no seu trabalho. Estamos aqui firmes e fortes, né? Nesse sábado lindo e abençoado. Glória a Deus, sábado, dia 8/8 de 2026, né? Ô Thiago, geralmente 8/8 o pessoal faz aquelas promoções, né? Gente, não caia nesse consumismo, viu? Fica esperando 7/7, 8/8, 10/10 e aí o dinheiro vai embora, né? O dinheiro vai indo para outro bolso. Gente, vamos orar? Vamos buscar a face do Senhor? Então, oremos ao nosso Deus. Glória a Deus. Vidas, as nossas vidas. Primeiramente, clamamos para que esse dia seja um dia marcado pela Tua presença em nós, Tua destra fiel, Tua mão poderosa nos conduzindo, pois nós precisamos. Os nossos irmãos que estão em período de descanso, traga o renovo, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, nos livra de todo mal. Dê um tempo produtivo em descanso com a família, e aqueles que estão trabalhando, que seja também um dia produtivo e abençoado, em nome de Jesus. E já desfazemos também, Senhor, toda obra satânica, toda obra demoníaca, que muitos têm costumes de fazer às sextas-feiras, para trazer destruição nos lares, trazer destruição na vida das pessoas, na carreira, mas pelo sangue de Cristo Jesus, nós desfazemos este mal. Porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Então por isso nós oramos com fé. É por isso que nós clamamos, pois sabemos que Tu és um Deus fiel, verdadeiro, um Deus real, que nos ajuda em todo o tempo. Guarda as famílias desta nação, essas famílias que caíram nessa ilusão, que inverteram os valores, que eles abram os olhos. Não desejamos a destruição de ninguém, porque a Tua palavra diz, e assim eu creio, que o Senhor não se agrada com a morte do ímpio, pelo contrário, que eles se arrependam dos seus pecados. Assim como um dia eu estava também destruído pelo sistema mundano, o Senhor me resgatou. Estava caminhando para o inferno, para a morte eterna, o Senhor me resgatou com o Teu sangue. E é isso que nós te pedimos, Senhor, para que vidas, famílias inteiras se convertam ao Teu Evangelho e não neguem a fé. Senhor, preciso orar pela igreja perseguida, os nossos irmãos que estão sendo perseguidos pelo mundo, ali na Ásia, na África, na Europa, países aqui também da América do Sul, América Central. Senhor, tenha misericórdia da igreja do Senhor, nesses países, Senhor, que algozes estão pegando ali os nossos irmãos para negarem a sua fé, grupos terroristas, mas o Senhor tem fortalecido a igreja. Nós precisamos interceder continuamente,
E oramos para que esta nação continue sendo o celeiro de missionários para o mundo inteiro. Venhamos continuar pregando uma fé genuína, uma fé que agrada o teu coração. Abençoa a igreja do Senhor. Já oro pelos cultos que serão realizados neste domingo, culto de Santa Ceia da Unidade. Que venhamos ouvir a voz do anjo da igreja, que o Senhor colocou como pastor deste rebanho, e todos nós estejamos aqui, culto das 10 da manhã, para tomarem Santa Ceia juntos. Isso agrada ao coração do Pai. Nos ajuda em todo o tempo, Senhor. Nos ajuda, Paizinho querido. As pessoas entenderem, semana após semana, o que a Tua palavra está falando aos corações. Aí, quanto a nós, faça a Tua vontade. E que nós venhamos criar essa resistividade contra o mal, essa resistência contra o mal. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o nosso momento de louvor. Vamos, agora é com você, Thalita. Canta, Thalita, canta, Thalita. Estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és
Vamos dar continuidade aqui ao nosso devocional. Deixa eu passar os recadinhos para vocês. Amanhã nós temos o nosso culto da Santa Ceia da Unidade, às 10 da manhã. Então, a Santa Ceia da Unidade, nós desejamos que os irmãos estejam aqui, né? Tem aqueles que trabalham, tem aqueles que não conseguem estar por causa do trabalho, por causa de uma enfermidade. Tá? Então, já deixo para vocês o seguinte: se tiver alguém enfermo na sua casa, né, você pode deixar aqui no balcão de informações que fica no final aqui no átrio, né? Fica ali no átrio, na entrada, ou quando você está saindo, e você pode deixar ali, né, o nome e o endereço ali para a gente entregar, levar a Santa Ceia para esse irmão, essa irmã. Tá certo? Somente quando a pessoa está impossibilitada mesmo de estar aqui com a gente, tá? Então, nós temos às 19 horas, nós temos o nosso culto também, culto de adoração e comunhão. Sim, tem a Santa Ceia para os nossos irmãos que estavam trabalhando, que não conseguiram estar aqui pela manhã, mas tem essa consciência, tá certo, gente? Para que todos nós venhamos cear juntos, porque, como diz a palavra do Senhor, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união. E ali no finalzinho do Salmo 133, fala que o Senhor ordena as tuas bênçãos e para sempre. Tem mais algum recadinho? À noite, eu falei da noite, glória a Deus. Então, já passando os recadinhos, né? Vamos para a palavra do Senhor, porque no findar dessa semana, né? Semana 32, olha só, gente. Ângela, você já viu que falta só 20 semanas para terminar o ano? Lembra que eu falei em janeiro, gente, vamos correr, vamos aproveitar, porque o tempo passa rápido, já estamos em agosto, né? Então, que venhamos fazer tudo aquilo que o Senhor proporcionou para nós. Essa semana 32, nós estamos observando que ungidos são aprovados pelo fogo. Ungidos são aprovados pelo fogo. E a palavra que está norteando a nossa semana, que eu vou ler hoje, está no livro de Levítico, capítulo 6, versículo 12, né? Então, essa palavra que norteou a nossa semana, Levítico 6, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, não deve ser apagado. O sacerdote acenderá a lenha no altar cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Então, essa é a palavra que norteou a nossa semana. E a palavra de hoje está no livro do profeta Joel, o capítulo 3, versículo 10, que diz assim a palavra do Senhor: transformem as suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças, que o fraco diga: eu sou forte. Senhor, mais uma vez clamamos pela revelação da Tua palavra aos nossos corações. Desejamos aprender mais de Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus. Nós temos a tendência de falar daquilo que nós estamos vendo, porém, o Senhor nos dá o poder em nome de Jesus, para nós olharmos pelos olhos da fé e começar a enxergar as soluções de tudo aquilo que estamos passando e tudo aquilo que Ele vai realizar em nossas vidas. Então, podemos dizer o termo de recursos, né, para mudarmos os resultados das nossas batalhas. Quem vai mudar o final das nossas batalhas somos nós mesmos. Porque há muitas pessoas que começam a ver os recursos naturais que eles têm. Porém, nós vencemos as nossas batalhas com os recursos sobrenaturais. Asaf, Ângela, ele escreve o Salmo de número 73, e ali no versículo 1 a 3, ele fala que quando ele estava olhando, para as situações,
ele quase vacila, ele quase se desvia. Para não ficar nas minhas palavras, olha o que diz o Salmo 73:1, fala assim, ó, de fato, Deus é bom para com Israel, por isso, com os de coração, para com os de coração limpos. Perdão, gente. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que eu se desviasse os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos maus. Então, nós temos que estar com os nossos olhos sempre atentos no Senhor. E não nas situações, tanto na situação minha, na situação do irmão. Nós temos que olhar para o nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele é quem vai dar uma visão, vai restaurar a nossa visão de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Pastor Vanderlei Medeiros, o senhor sabe definir, aqui me ajudar, a definição da resistência e da resistividade? Não, é um assunto assim que eu aprendi lá na eletrotécnica, né? Não sabe? Mas deixa eu falar aqui, meu pastor. Deixa eu ter essa oportunidade. O que acontece, né? A resistência é quando tem um material que ele resiste a algo. O senhor tem chuveiro elétrico em casa? Já levou choque até, né? Ali aquele material está criando ali uma resistência. Você pode ver que a água, ela esquenta por causa da resistência, porque quando começam a se chocar, o material e a energia elétrica, os elétrons, ali começa a gerar calor. Já trocou resistência de chuveiro também? Por quê? Por que troca-se a resistência do chuveiro? Porque queimou, porque existiu uma pressão, e aquele material, ele foi até colocado ali, preparado para estar ali, mas assim, existe um envelhecimento. Existiu um envelhecimento, aí teve que trocar. Tem uma validade. Agora, a resistividade. A resistividade é quando um material, ele por si só, ele vai aguentar a pressão. Que são os cabos elétricos de cobre, né? Passa ali a energia elétrica. Se você pegar no cabo, ele está quente. Às vezes está muito quente, tem que usar a tensão certa, né? Mas ele está preparado para passar aquela tensão elétrica, e aquela corrente elétrica, perdão, e aquela corrente elétrica vai gerar calor, mas ele vai resistir. Assim somos nós. E tem muitas situações que as pessoas, elas querem ter a resistência com as suas forças. Isso vai gerar desgaste. Isso vai gerar o aquecimento. E aí pode romper. Pode romper. Agora, nós temos que criar em nossos corações essa resistividade de poder suportar as provações. Então, que em nome de Jesus, o Senhor continue criando em nós essa resistividade. E para não ficar somente nas minhas palavras, deixa eu usar também a aplicação aqui da Agenda Apacentai para a gente internalizar cada vez mais a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, use os recursos que você tiver em mãos para vencer as suas batalhas. Vencer as batalhas é uma questão de visão. Efésios 6:12. A carta aos Efésios 6:12 fala de uma guerra. E Paulo escreve assim, inspirado pelo Espírito Santo. Ele fala, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é contra o nosso irmãozinho, a nossa irmãzinha, que nós temos que lutar. Isso pode criar até uma resistência, mas vai ter desgaste, vai ter rompimento. Nós temos que estar atentos às guerras, às batalhas que nós estamos enfrentando. Porque a nossa batalha, ela é no campo espiritual. E trazendo a palavra do profeta Joel 3, vamos transformar as nossas lâminas de arado em espadas.
Qual que é o recurso que o Senhor nos deu? A palavra de Deus. Vamos transformar as nossas orações em orações bíblicas. Trazer à existência aquilo que não existe a partir da nossa fé. E os nossos recursos, aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos, tudo vai servir para a nossa vitória. Então, o que temos, podemos usar como armas em nosso favor. Segundo lugar, você não precisa fazer de forte quando está se sentindo fraco, mas pode ter fé para falar aquilo que crê que vai acontecer. Devemos respeitar os nossos limites. Nós temos os nossos limites. Nós devemos respeitar os nossos limites. Eu estou com 53 anos, tinha coisas que com 18 anos eu fazia, com 20 anos eu fazia. Hoje, né, apesar de ter uma vida não sedentária, hoje eu já não faço. Né? Então nós temos que respeitar, saber e respeitar os nossos limites. E quando o Senhor multiplicar o nosso ânimo, as nossas forças, aí sim, nós vamos para cima. Não pelo nosso poder, pela nossa força, mas pelo Espírito. E nós não vamos retroceder. Hebreus, capítulo 10, versículo 32, o autor, inspirado pelo Espírito Santo, diz assim: mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós temos que fazer tudo para agradar o Senhor. Temos que ir para cima, gente. Nós temos que ir para cima, mas não nas nossas forças, mas na força do Senhor. O mundo espiritual, ele é invisível, mas real. Então nós não vemos. Há muitas pessoas que ficam pedindo: Senhor, que abra os meus olhos para que eu veja o mundo espiritual. Eu não faço essa oração, gente. Eu não faço, porque eu sei que existe um Deus todo-poderoso. É o meu general que vai à frente da batalha. Eu só preciso ver o Senhor agindo em minha vida. Eu só preciso ver com os olhos da fé e saber que eu tenho alguém que luta as minhas batalhas e que me dá a garantia da vitória. E para nós terminarmos, a sua vitória ou derrota tem como ponto de partida a sua força de falar, mas é preciso crer para falar o que é certo. A palavra diz que até um tolo, ele se passa por sábio quando se cala. É dessa forma, gente. Então, nós que decidimos se vamos ter vitórias ou derrotas, Deus já nos deu a possibilidade de sermos não só vencedores, mas mais que vencedores em Cristo Jesus. A questão é temos a tendência de sermos escravizados ou derrotados, pois o pecado tirou a nossa fé. Porém, em Cristo adquirimos o que perdemos e podemos exercer força ali no Senhor Jesus para recebermos a nossa vitória através daquilo que nós falamos. Através daquilo que nós internalizamos, porque a palavra diz que a boca fala do que o coração está cheio. De que está cheio o nosso coração? Se for de derrotas, é isso que você vai ter, as derrotas. Se for olhando para o Senhor, a vitória é garantida, a vitória é certa. Por isso, em nome de Jesus, a sua vitória ou derrota tem como ponto de partida a sua forma de falar. Peça para o Senhor para colocar as palavras certas nos seus lábios. Vamos pedir, refletir antes de falarmos. Refletir aonde? Refletir na palavra do Senhor. Encher o nosso coração da palavra do Senhor, para que a nossa boca fale do que o coração está cheio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu termino aqui essa reflexão, mas antes quero também fazer com vocês a oração do dia. Glória a Deus. Na oração do dia nós vamos pedir para que o Senhor acrescente fé. Aleluia, aleluia. Senhor,
Acrescenta a minha fé, porque no meio da dificuldade eu possa ver, para que no meio da dificuldade eu possa ver que os meus olhos naturais não enxergam, e assim agir pelo que creio, não é pelo que eu vejo. Nós não vivemos de vista, nós vivemos pela fé. E assim como nós observamos a tua palavra, que o justo viverá pela fé, e se retroceder, sua alma não vai se agradar deles. Então nos ajuda a avançar, não nas nossas forças, mas avançar na força do Senhor, e assim nós vamos viver o sobrenatural. Josué, em meio à batalha, ele creu, ele orou, e ali todo o sistema para que o teu servo e o teu povo tivesse vitória contra o inimigo. E assim que eu oro nesta manhã, clamando, te pedindo, mas já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, então o nosso devocional chega ao fim, mas se assim o Senhor permitir, segunda-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui firmes e fortes. Peço para que você curve a sua cabeça, você que pode levantar as tuas mãos em posição de recebimento, faça dessa forma, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e para sempre. A igreja diz amém. Deixo com vocês um forte abraço da família Manda Aqui, um beijo no teu coração e até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Presença, ó Deus, me faz andar pela luz. Sou de ti escolhido pra levar salvação. Deus é a minha força, eu dependo de ti. Quero a tua unção derramar sobre mim, um som de poder. Unção do teu Espírito, um som de poder, é o teu Espírito em mim. Tua presença, ó Deus, me faz andar pela